Olá, mamães! Sejam bem-vindas a mais um podcast Desabafo de Mãe. Aqui é o nosso espaço. Aqui é um lugar seguro para falar de maternidade, como ela é, sem filtros, sem romantização e com muito acolhimento e escuta. Hoje o episódio é para tocar lá no fundo do coração. Vamos falar sobre recomeços, dores invisíveis, amor próprio, separação, adoção. Olha, muita coisa legal e muita coisa profunda. E esse bate-papo tão necessário, eu tenho a honra de receber uma mulher que acolhe com palavras, provoca amor e transforma com presença. Ó, e é de verdade, viu? Hoje é a Sinara que tá aqui, Sinara Cordeiro. A Sinara, ela é psicanalista, ela é escritora, orientadora parental, hipnoterapeuta e palestrante, com uma trajetória marcada por escuta profunda, acolhimento real. Ela é especialista em adoção, comportamento desafiador infantil, que é o TOD, e dores emocionais aí das mulheres e mamães. Além de tudo isso, ela é autora de um livro encantador, que daqui a pouco já apresento para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece dentro da gente, tudo aquilo que faz a gente desmoronar depois que a gente é mamãe, e depois se reconstruir, se amar de novo. Então, é sobre esse assunto. Sinara, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te receber aqui e poder falar desses assuntos tão necessários da maternidade. Eu agradeço o convite, também estou muito feliz. E que bom ter esse espaço para ajudar outras mamães a entender sobre essas emoções que envolvem essa maternidade. Que bom que esse espaço existe. Então, falar de emoções, assim, meu forte, amo. Porque é muito necessário, né? A gente passa uma vida tentando se conhecer, né? Mas eu acho que na maternidade, quando vem a maternidade, eu acho que é um choque de realidade com a gente mesmo, assim, interno. De parar e falar assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo da minha vida? Né? De questionar, talvez, a existência, talvez a nossa contribuição para o mundo. Então, assim, eu acho que é uma gratidão que vem, mas um questionamento também, né? E aí, depois que gera culpas, que gera julgamentos. Então, hoje a gente vai falar de tudo isso. Mas antes de começar esse bate-papo profundo, eu quero apresentar para vocês o livro dela, gente. Olha que legal. O livro olha, o título já é encantador. Já te fala assim, de que será? O que será que se ela contar, você deve acreditar? Então, o livro é Se Eu Te Contar, Acredite. Então, assim, um livro fantástico. Eu já quero ler. Por favor, me permita. Nós até combinamos depois de você mandar para mim, porque eu estou muito a fim de ler o livro e entender o quão profundo, né? Esse livro, inclusive, você tem várias histórias aí de pessoas que leram e te dá um depoimento, assim, emocionante a respeito, né? Me fala o que te fez provocar essa escrita, né? Esse conteúdo do livro e como está sendo ser escritora desse livro. Olha, foi fantástico. E começando pelo título, o título, ele vem de uma escuta também dos meus pacientes que, ao relatar que estavam sofrendo abuso sexual, sempre a fala era a mesma. Eu contei e ninguém acreditou. Eu contei e não acreditaram. E eu já tinha essa vontade de escrever. Eu falei, tá aí, eu vou começar por esse tema. Que às vezes as pessoas falam assim, você vai fazer uma coisa mais fofinha, pois justo esse tema? Porque é um tema necessário, importante, que acontece em todas as famílias, ou quase todas, todo mundo tem uma história para contar sobre isso. Sim. E quando eu coloquei, se eu te contar, acredite, porque dentro do campo da escuta, quando uma criança conta, quando uma mulher conta que sofreu abuso, o outro precisa ouvir. E esse acreditar não é, peraí, não, eu vou acreditar 100%, eu vou tomar as dores, mas é se prestar a ouvir, é ceder esse ouvido e entender o que essa pessoa precisa. E todos nós somos capazes de fazer isso. Quando alguém chega e te conta alguma coisa, não somente relacionada ao abuso, mas é uma dor, uma angústia, ter esse espaço aqui é uma forma que você acredita nas mamães. Sim, com certeza. Você acredita nessa turbulência pós-parto, nas emoções. E ter alguém que escute é necessário. É o desabafo, né? É o desabafo. E engraçado que quando eu fui escolher o nome do podcast, eu pensei exatamente nisso. Um nome que fosse algo dessa forma, sabe? Que desse escuta. E aí, o desabafo não é só negativo. Quando a gente desabafa, a gente está contando. E aí, o que a gente espera realmente é menos julgamento
E mais o acreditar, né? E mais o olhar de empatia. Então, foi isso que você trouxe para o livro. Sim. Mostrar para as pessoas o que eu preciso fazer. Porque tudo acontece embaixo dos nossos olhos. Está acontecendo, alguém fala, a criança relata, muda o comportamento, fala na escola, mas e aí? E depois? Como que eu vou, qual é a atitude que eu preciso tomar? O que eu estou vendo? Então, esse acreditar requer de uma responsabilidade, que eu preciso me posicionar, proteger essa criança, ter uma atitude, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas e se for mentira? É aí que eu trouxe a questão também da capa. O monstro que a criança, a gente ensina a criança a vencer, né? Orando, comendo tudo para ficar forte. Então a gente ensina a criança a enfrentar esse monstro. E as pessoas perversas, as pessoas que criam essa proximidade ruim com a vítima, e nós não oferecemos nenhuma segurança para os nossos filhos. Pelo contrário, a gente força a criança a abraçar, a beijar, a ficar junto, e a criança não pode falar mal, não pode falar que ficou desconfortável, tudo em nome, peraí, o que vão pensar de mim? Sim, de um tipo social, né? E tudo em nome de um social. Peraí, alguém vai ouvir isso? E você precisa, uma coisa é você ensinar o seu filho a respeitar. Outra coisa é você forçá-lo a conviver com alguém que lhe causa um desconforto. É totalmente diferente. Você fala, filho, você precisa respeitar. Chega, dá boa tarde, boa noite, bom dia. Mas não precisa, abraça fulano. Tem que ficar junto. Que coisa feia, não vou gostar de você. Essas pequenas ameaças vão minando a percepção da criança. E ela acredita que precisa, sim, sempre se submeter a uma situação ruim, porque a vítima de abuso, ela não tem consciência, né, principalmente na infância, do que está acontecendo. O cérebro sente que tem algo desconfortável, mas ela vai já tomar uma consciência na fase adulta, geralmente lá pelos seus 12, 15 anos, que começa a ter uma informação mais clara nas escolas, falando sobre educação sexual, e aí vem à tona, peraí, eu estou sofrendo isso desde quando? E quais foram os momentos que essa criança tentou se comunicar? Às vezes um comportamento mais desafiador, gritos, ou então ela teve uma inversão completa do comportamento, né? Antes era muito animada e ficou mais apática, mudou a vestimenta. Tudo isso requer um olhar de alguém que acredite que os abusos acontecem. Sim, e se eu te contar, o contar ele não precisa ser nem pela fala, né? Nem pela fala, é pelo comportamento. A gente conta muito por gestos, por comportamento, por atitudes, né? E a criança também. E eu achei muito interessante, agora você falando sobre a capa, eu achei mais interessante ainda, porque realmente a gente ensina a criança a ter medo do monstro, mas não se não tiver cara de monstro, e aí? E aí? Mas um comportamento de monstro, né? E aí? Então, realmente da gente parar e... Eu falei que era profundo, né, gente? Eu falei que era profundo. A gente já começou assim, ó. Em cima, tá só Mas é muito necessário esse assunto e trazer isso aqui pro podcast, né? Onde há mães aí que estão ouvindo. O seu livro, ele é para mães especificamente ou não? É para todo mundo. Mães, pais, cuidadores, tios, tias, avós, escolas... É importante ter essa informação. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou ler, ai que medo, deve ser pesado. Não, eu trouxe de uma forma muito clara, simples e objetiva para você entender todos os cenários da criança, o que faz parte do lúdico, da imaginação. Ela está inventando, como é o lúdico da criança, como que a criança conta uma história, e quando ela muda o comportamento e começa por conta de um sofrimento, que ela ainda não tem consciência do que está acontecendo, só está sentindo que está desconfortável. Sim. Isso é trazido para você em consultório, assim, você já pegou alguns casos específicos, assim, de que a criança está tentando falar e não está conseguindo? Não está conseguindo ser ouvida? Eu já teve alguns atendimentos, sim, principalmente na fase adulta, adultos que chegaram e começaram a relatar que sofreu, e foi isso que aconteceu. Mas a história também é inspirada em uma história pessoal, algo que aconteceu dentro da minha família, que era algo comum falar que alguém estava passando por essa situação, uma situação de abuso. E muitas vezes a gente não pode normalizar certos comportamentos.
E às vezes as pessoas falam, mas aconteceu as vias de fato? Teve o ato em si? Mas será que você não inventou? Será que você não está criando aí uma história? Deve ter sonhado. Para uma criança sonhar algo do tipo, ela precisa estar inserida até mesmo dentro de um movimento da internet. Ela deve estar acessando algum conteúdo que faça ela ter esse tipo de pensamento e logo o sonho, né? Exatamente. E isso precisa ser observado, a gente precisa acreditar também. Sim. Observar o que seu filho está acessando, quais os conteúdos que ele aparece para ele aí na internet, no YouTube. E assim, é uma coisa que acontece independente de classe social, de raça, de localização, enfim, independente de qualquer coisa, né? É uma realidade muito dura e por isso que é bom a gente falar, por isso que é necessário a gente falar sobre isso, mas assim, acontece em qualquer lar. E aí, às vezes, quem tá ouvindo fala assim, não, minha família é muito bem estruturada, mas é muito necessário, assim, ter sempre aquela anteninha ligada, não é viver sempre preocupado com a vida, né, nesse sentido, mas assim, é de ter uma escuta mesmo, né? Porque você não precisa ser um profissional, né? Como a gente é de saúde mental, para ter uma boa escuta, né? E muita gente, inclusive, faz os cursos de saúde mental para a própria, aguçar a própria escuta. Porque escutar é muito necessário. Eu lembro quando eu fui começar o podcast, gente, é só contar isso, porque faz muito sentido. Eu lembro quando eu fui começar o podcast, eu falo demais, falo muito. E aí, a pessoa que estava, né, gravando ali, que ia fazer edição, falou comigo, olha, como é seu primeiro podcast, te dá uma dica. Você tem que falar só 30%. E deixar seu convidado falar aí em torno de 70% ou mais. Falei, lascou. Então vou ter que ser convidada. Porque eu gosto de falar. Mas assim, é bom a gente aguçar essa escuta, porque é muito necessário. Quando a gente para escutar, a gente aprende muito mais, né? E às vezes, quando a gente fala também, a gente não para se escutar. E aí, na maternidade, acontece muito isso, né? A gente entra num automático que a gente mesmo não para se escutar. Você percebe isso? Exatamente. A maternidade, a gente quer muito aquela idealização do sonho perfeito, que vai dar tudo certo, que foi programado, vai dar certo. E muitas vezes você está seguindo a receita do outro. E esquece de olhar para sua casa, para sua rotina, para sua vida, para aquilo que precisa ser feito. Dentro da orientação parental, uma vez eu atendi um casal que eles estavam assim há dias sem dormir. A esposa no puerpério, ela não conseguia dormir e ela escutou assim que não podia ficar com o filho. E ela desejava pelo menos colocar o berço dentro do quarto. Sim. E aí fala assim, gente, os pediatras, me desculpem. Mas é uma questão de enxergar a realidade. Sim. Porque já estava fazendo mal. Sim. Ela não estava conseguindo se vincular à criança. A pergunta que eu fiz foi, o que vocês estão sentindo vontade de fazer? Ela, pelo menos, colocar o berço dele no meu quarto. Sim. Falei, por que não colocam? Mas pode? Falei, por que não poderia? Não sei. E aí, então faz o teste. Coloca. Sim. E quando isso aconteceu, 3 dias depois, o pai entra em contato comigo e fala assim, Sinara, nós dormimos. Aí a gente fala assim, valeu a pena, né? Valeu a pena. Então, é entender a realidade. Se funciona, o bebê mas depois como vai ser? Quando precisar fazer essa transição e ir para o quarto, também é um processo. Porque a gente acha que teve ali o seu filho, precisa já tomar um distanciamento. O ser humano precisa de colo, sim, precisa desse acolhimento, precisa desse contato pele a pele. Sim. E entender também que se não está funcionando, você precisa refazer a rota. Exatamente. Se não, peraí, a teoria falava assim, a prática não está dando certo. Então vamos mexer aqui para ver o que a gente pode ajustar. Então quando eu falo com os pais que é necessário ter esse olhar, enxergar qual é a sua realidade, o que combina com a sua estrutura de família, e pronto. É entender que nós imaginamos muitas coisas, às vezes ela dá certo na prática e outras vezes não. E precisa ficar tudo bem
Porque às vezes as mães começam, ai meu Deus, mas fulano consegue, a minha amiga consegue, todo mundo consegue e eu não tô conseguindo. Então você tenta se espremer em um lugar que não te cabe e dificulta essa proximidade com seu filho. Nossa, faz muito sentido isso que você está falando, porque quando a gente faz o pré-natal psicológico, por exemplo, para preparar essas mulheres, uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, você pode até romantizar, você pode até idealizar, você pode querer o perfeito, mas você tem que preparar para aquilo que você não vai sair exatamente como você gostaria. Exato. Porque essa é a questão, é se preparar emocionalmente para isso, porque na hora que não sair exatamente como o pediatra disse que teria que ser, ou como a consultora disse que seria, essa preparação para o emocional é que conta, né? Se eles estão preparados para refazer a rota, fazer de outra forma. É que nem as mulheres que preparam, por exemplo, para o parto normal, idealizam o parto normal. E quando chega na hora? E se tiver que ser uma cesárea? Vai ser preciso mudar a rota. Exatamente. E esse mudar a rota é que às vezes dá uma dificuldade, né? Às vezes a mãe fica ali, os pais, né, ficam numa dificuldade e aí começa a vir culpa, começa a vir o julgamento, né, o próprio julgamento. Então, e aí a fase dificulta. Porque aí já tá vivendo um puerpério, né, que já é difícil por natureza, de Deus mesmo, né, e aí ainda dificulta quanto a essa questão do emocional. Muitas vezes não está preparado, né? Exato. E quando que você acha que a mulher ela consegue se recuperar emocionalmente, assim, da maternidade? Você vê um tempo? Olha, eu falo assim, que quando o filho nasce, você precisa fazer uma pausa para entender todo o seu cenário. É uma pausa. Mas antes de tudo, você precisa saber quem era você antes da chegada do filho. Que, às vezes, as mulheres não sabem. E aí colocam sobre o filho essa questão agora, eu me tornei completa e tá tudo certo e eu quero muito isso. Deposita sobre aquele recém-nascido toda a estrutura emocional que ainda ela não conseguiu se reconhecer. E com o passar do tempo, pós o nascimento ou pós a adoção, você vai percebendo que, peraí, eu só estou fazendo, aí começa a vir aquele julgamento, uma cobrança, eu só faço tudo por você. Às vezes as mães começam a ficar muito, tem aquele estresse, o nervosismo. É necessário, eu não posso falar assim, olha, em 3 meses uma mulher consegue voltar ao normal, você precisa ter esse autoconhecimento. O que pode ser feito? Como era a sua rotina antes dessa gestação, antes da adoção? E depende muito da rede de apoio também para essa mãe voltar, né, a ter um emocional mais fortalecido. E mais do que a rede de apoio, ela precisa muito saber pedir ajuda. Porque tem mães que têm rede de apoio, mas elas não conseguem se desprender e pedir ajuda, né? Existe um medo de pedir ajuda. Porque até mesmo quando eu era criança, parece que era muito feio pedir ajuda, parecendo que ser mãe, você tem que saber. E eu vivi uma experiência na minha maternidade, porque a minha avó, quem cuidou de todos os netos, o umbigo dos netos. Uhum. E eu cresci ouvindo que com 1 semana, esse umbigo caía. Aí na minha primeira gestação, que também foi uma surpresa, né? Eu idealizei um bebezinho pequenininho, que a minha barriga cresceu um pouco, nasceu um bebê com 4,10 kg, 50 centímetros. As roupinhas de recém-nascido não serviram. E não deu tempo de trocar. Aí teve que mudar a rota. Eu tive que mudar a rota. Eu falei assim, nossa, a roupinha é tão bonitinha. Aí eu só usava aberto, porque no comprimento não dava. E eu queria ainda quis forçar, mas só para tirar uma foto aqui para falar que não usou. Sim. E o umbigo dele demorou para cair 15 dias. Que é dentro do normal, né? Mas eu não sabia era o seu disso, normal, não era, né, o meu normal. E com 5 dias eu ficava assim, gente, peraí, mas não dava nenhum sinal. Porque a espessura do cordão, bem grossinho, não dava nem sinal. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Aí eu comecei já a imaginar que tava fazendo tudo errado. Porque começou a dar 7 dias, 8, aí eu levei na emergência. Por causa do umbigo. Eu levei na emergência. Gente, a emergência é cheia de mães, né? Cheia de mães de primeira viagem. Aí Depois você já corre dela. Aí eu cheguei lá,
pediatra atendeu, eu falei, então você tá fazendo alguma coisa errada, porque olha só, não caiu. E na época ainda colocava álcool? Colocava álcool absoluto. Mas a avó não ensinou a colocar moeda, essas coisas não, né? E as pessoas falavam comigo assim, quem ia visitar, mas ainda tá com cordão umbilical, não caiu o umbigo. Ô, gente, é o peso, meu né? Deus. É o peso de um comentário que assim... Aí você fala, meu Deus! Inocente. E eu pensava assim, gente, realmente... E a referência que eu tinha, que eu escutava enquanto criança, era 1 semana. Aí esse pediatra, que foi um anjo na minha vida, ele falou assim, mãe, ele olhou, tirou a roupinha, olhou, fica tranquila, tá sequinho, ele tá começando a soltar, olha a espessura do cordão, vai demorar um pouquinho. E olha, não é pra comparar com você não, mas a minha filha demorou 30 dias, que alívio, pediatra, né? Que alívio, que coisa boa. Sim. Eu fiquei tranquila. E dentro dessa fala, eu me fortifiquei para me posicionar também quando as pessoas falavam. Sim. Mas não caiu? Mas tá demorando? Mas tá certo. Coloca... Não, vai cair. No tempo que tiver que cair. Sim. Na minha 3ª gestação, o cordão umbilical da minha filha demorou 60 dias. Imagina se fosse o primeiro, né? Imagina se fosse o primeiro. Você teria acampado lá no pronto atendimento. Não ia sair do hospital. Eu falei, interna, gente. Interna e cuida pra mim. Eu não tô conseguindo fazer. Eu não estou conseguindo fazer certo isso aqui. Eu fiquei super bem com isso. Porque às vezes, quando você entende, e eu acho que as mães, como elas precisam se reconhecer, se reconectar, entender essa maternidade, e muita gente falando ao mesmo tempo, e falando faz isso, faz aquilo, elas começam a entrar em desespero, que esse recomeço, esse quem eu era antes de me tornar mãe, se torna assim um capítulo que vai só se estendendo, depois, porque eu tô errando aqui, eu não tô conseguindo acertar, eu não estou conseguindo adivinhar o que o meu filho tá querendo, eu não consegui identificar que era a etiqueta que tava incomodando, minha avó, minha mãe identificava o choro, eu não tô conseguindo codificar esse choro. Sim. Não, e é interessante, por exemplo, o choro por causa de uma etiqueta incomodando. Pode ser que o bebê tá chorando ali há 40 minutos, e aí... Enfim, você descobriu o porquê que ele estava chorando, que é a etiqueta que estava ali, estava incomodando. Você tirou a etiqueta, o bebê para de chorar. E aí, o que fica com isso? Você não fica satisfeita porque você conseguiu aliviar o bebê. Você fica com a culpa de que ele chorou 40 minutos porque você não encontrou a etiqueta antes. Por que eu não encontrei antes? Porque, aí eu tô dando esse exemplo da etiqueta, mas isso vale para qualquer coisa na maternidade. A gente se culpa muito pelo tempo que a gente demora para ter uma solução dentro da maternidade, como se a gente precisasse ser super heroínas e trazer solução para tudo imediatamente. E é aí que entra, que eu falo que hoje em dia romantizaram a culpa. Quando a gente entende que nós somos mães e precisamos ser responsáveis, essa responsabilidade faz essa mãe procurar o que está acontecendo. Se vai demorar 10 minutos, 5 minutos ou 30, pelo menos ela encontrou. A responsabilidade dela fez ela identificar que, tem a etiqueta aqui. Isso só faz quem é responsável. E não é, meu Deus, demorei 40 minutos para descobrir isso, eu tive que levar ao médico. Não, você teve responsabilidade para procurar o que estava acontecendo. Eu falo que quando você encontra pessoas que sabem te ouvir, te falar o que você está querendo, o que você já tentou fazer. Ele não dorme, tem muita cólica, o que está acontecendo? E às vezes quando você encontra alguém que te acolhe de verdade e fala assim, vem cá, vai dormir que eu fico aqui com seu filho? Mas eu posso dormir? A gente sonha tanto ouvir uma frase dessa, né? Mas eu posso dormir? Mas peraí, como assim eu vou dormir e meu filho vai ficar com você? O que os outros vão pensar? Meu filho dormiu, então eu tenho que arrumar a casa. Dorme também, que daqui a pouco ele acorda. E a casa vai continuar. Mas se permita, né? Se permita. Porque é um momento, o puerpério é um momento que você precisa... O seu corpo precisa voltar ao normal, que não foram 9 dias de mudança, foram 9 meses de mudanças. Seu corpo precisa voltar. E esse voltar, gente, não é aquele voltar que você fala, nossa, voltei com meu manequim 38. E para muitas mulheres não são nem só 9 meses, né? Tem, às vezes, a espera antes, as tentantes, por exemplo, que às vezes ficam anos ali vivendo a ansiedade, né?
da maternidade, enfim, um positivo, e depois 9 meses gerando, e aí depois vem o puerpério. E aí chega o puerpério como se fosse algo muito ruim. Por quê? Porque ela viveu ali uma expectativa e tratou muito, talvez, o físico, fez todo o processo ali para engravidar, melhorou a alimentação, melhorou a saúde, exercício físico, fez todas as consultas, né, com o médico, mas e a parte psicológica? Como que ela se preparou? E aí, dentro do consultório, inclusive a gente oferece esse trabalho, né? Sim. A Sinara também trabalha aí com gestantes e tentantes, porque preparar a mãe tanto para uma adoção como para uma gestação é muito importante. Outro dia eu recebi um casal que eles querem muito engravidar, mas a mãe tem muito receio, ela tem muito medo, ela tem medo mesmo da gestação, de viver a maternidade. E aí, por algumas questões até da história dela. E aí o pai que levou essa mãe para o consultório para que a gente possa preparar ela emocionalmente para ver a gestação. Então, assim, eu achei tão prudente, e se fosse assim, realmente, a adoção é necessário, né, os testes ali sociais e também psicológicos, mas se isso fosse uma coisa, olha, toda mãe procurar essa parte do conceito da preparação emocional, e é tão pouco falado, né, infelizmente. Exatamente. As mães quase não se preparam, porque elas acham que precisa preparar o enxoval, né, a parte talvez física, mas o emocional, ele fica às vezes do lado, assim como muitas coisas ficam de lado, né, depois que a gente vira mãe, mas fica de lado, e é uma coisa que é muito necessária, não somente para a mãe, mas para toda a construção, né, da família. Exatamente, porque quando na adoção faz parte dos procedimentos esse acompanhamento psicológico, antes, durante e depois. Se fosse divulgado, né, você desejou ter filho, vamos buscar também uma ajuda para você entender as fases do desenvolvimento da criança. Quantas mães se angustiam porque o filho faz birra e acha assim, eu não estou sabendo educar. Ai, meu Deus, a culpa é minha. Mais uma vez a culpa aparece. Quando você entende que faz parte do desenvolvimento infantil, você vai saber lidar de uma forma diferente. Você vai saber reagir, porque entra em jogo a responsabilidade. Não, ele quer muito comer, se empanturrar de doces, mas a minha responsabilidade não vai permitir. Ah, ele deseja muito fazer tal coisa, mas a minha responsabilidade vai falar, filho, agora não é o momento. E faz parte do adulto. E faz parte. Poder falar não. Exatamente. Querer falar isso não. Porque toda vez que quando você não entende isso, tem clareza desse desenvolvimento infantil, acaba que você vai querer resolver logo para acabar com aquele cenário de birra e para responder que você tá no controle. Então já vamos lá dar uma dica para as mães que têm crianças aí fazendo birras. O que você dá de dica aí como psicanalista? Qual o comportamento, assim, diante de uma birra? Criança, 3 anos, aquelas birras de supermercado. Aquela birra de supermercado, né, gente? E às vezes algumas pessoas falam, não leva. Só que no meu caso, por exemplo, não era uma opção ficar em casa. Precisava levar. Então, o que a gente precisa entender? Bom, nós vamos ao supermercado. A gente sabe que por algumas situações pode ser que ele deseje algo que não é possível no momento. Essa conversa precisa existir e os pais precisam ter segurança nesse posicionamento. Ah, eu vi lá um chocolate, quero. Você precisa acolher o filho, no sentido de, filho, agora não é o momento. Ah, mas eu vou falar, não, Sinara. Gente, na prática, as mães ficam pensando, meu Deus, qual é a palavra que eu vou substituir o não? A questão não é você usar o não, é como você vai falar com o seu filho. Porque ele vai fazer birra. Se ele estiver com fome, com sono, a gente precisa entender que as chances são ainda maiores. É a expressão dele, é a expressão dele. E muitas vezes ele vai insistir, ele vai querer, ele vai chorar. As pessoas que estão em volta vão ficar te analisando. Eu falo assim, elas estão querendo aprender com você para colocar em prática. Eu falo isso para as mães. Elas estão só esperando para ver se você vai fazer alguma coisa que vai dar certo. Elas estão querendo ali, falando, meu Deus, ela tá fazendo isso. Acontece comigo também. Deixa eu ver se a gente não vai estar ninguém te julgando, tá? Nem pense na hora que você tá fazendo isso. Não, esquece isso. Não é julgamento. Elas estão querendo aprender com você. É um monte de gente querendo aprender. E você precisa reagir da melhor maneira possível. Se você entende que não é o momento, é isso que precisa ficar bem claro. Esse é o limite.
Ah, mas eu quero. E eu gosto muito também de dar funções para as crianças. Falar, olha, eu preciso que você segure essa listinha aqui no mercado para mim, meu filho. Ah, mas ele não sabe ler. Tá, mas ele vai segurar. Ai, filho, segura esse pacotinho aqui pra mim. Geralmente eles estão sentados no carrinho, né? Segura pra mim. Olha, quando nós vamos passar perto ali da parte do macarrão. Você identifica, envolva a criança nesse momento. E os maiores, quando eles já sabem ler, eu falo que é um aprendizado. Olha, nós vamos precisar esperar aqui na fila. Eu sei que vai demorar, às vezes é chato mesmo ficar aqui esperando, viu? A fila tá gigante, mas é normal. E converse e entenda que a criança ela vai ter ali o seu cansaço. Mas não precisa justificar usando de força, de agressividade para dar uma resposta. A gente chama assim daquele cala a boca para todo mundo. Ó, tá vendo que eu dominei isso aqui? Teve uma vez que eu vi um vídeo na internet que o menino chegou derrubando todas as bolachas da prateleira, porque a mãe tinha negado a dar o que ele queria. E era uma criança de 8 anos. A pergunta que fica é, cadê os responsáveis para conter essa criança? E essa contenção não é levar o celular e falar, tô filmando, tá todo mundo te vendo, morrendo de vergonha. Isso piora. A contenção é você pegar o seu filho, falar, filho, vem cá. E pronto. Aí fica todo mundo filmando, vendo aquele cenário de horror. A criança, ela fica mais agitada, porque ela já está sendo exposta e ela sabe disso. Piora. Então precisa usar o quê? A responsabilidade. Eu não vou permitir, mas ele passou a mão e quebrou um copo. Tá bom, vamos resolver isso aqui. Mas aí ele quebrou 200 copos. Mas para ele sair passando a mão quebrando 200, faltou uma contenção. E uma contenção de segurança, não é você ir lá e... Dá um beliscão. Não é fazer assim, não é gritar, é você retirá-lo, porque quando a criança tá em crise, birra, ela não te escuta e ela perde totalmente a noção do corporal. A gente chama do sequestro da amígdala. Explode, não pensa, não sente, não faz nada. Eu chamo do liquidificador com a tampa aberta. Tá ligado e o negócio fica assim, né? E quem é que precisa desligar esse liquidificador? Sim. Ou então, pelo menos, colocar a tampa, colocar uma tampa, põe um prato. O limite, né? Que seria o limite. Põe o limite. Então, a gente precisa pensar em resolver isso da melhor maneira possível. E uma coisa que eu falo, Sinara, é o seguinte. A gente precisa conhecer nossas crianças. A gente sabe qual é o limite delas. A gente sabe o que elas normalmente fazem quando tá com fome, se elas ficam mais agressivas, se elas ficam... Gente, até a gente adulto, né? Quando a gente tá com fome, a gente fica super irritado, né? Anjo, né? Não. Mau humor. Quando a gente tá com sono, privação do sono, o que traz pra gente como mudança de comportamento, né? Vira outra pessoa, realmente. Então, assim, a gente tem que conhecer as crianças e saber também onde estão os limites deles. E respeitar os limites e colocar os nossos limites, né, os nossos limites de adulto, contendo isso, né? Contemplando, né, a forma dessa criança. Por exemplo, uma criança de 8 anos, igual você deu de exemplo, provavelmente pode ser que tenha algum transtorno envolvido, porque já não é tão comum uma criança de 8 anos fazer uma birra, né, no supermercado, porque ela já é mais maduro, né, a parte cerebral. Então, assim, para uma criança de 3, de 4 anos, ok, porque ela ainda está entendendo todo esse contexto. Mas uma criança de 8, não. Então, essa mãe provavelmente já conhece, já sabe, ou já foi diagnosticado, ou então, pelo menos, ela já tem esse comportamento previsível, mais previsível. Então, o que acontece se eu sair com ele e demorar demais? O que acontece se eu não levar uma coisa para ele comer durante o caminho? O que acontece se ele não dormir bem no outro dia eu tentar fazer alguma coisa que tinha programado, mas eu sei que não vai rolar. Então, assim, já conhecer aquela criança e já se precaver, né, daqueles momentos ali, talvez de fúria da criança. Exato. E eu falo assim, tem uns exemplos, com um dos meus filhos, quando ele tá com fome, o humor fica assim, ácido. Não converse comigo, porque eu não vou responder. Eu sou bem assim. Eu não vou responder. Então, ele chega da escola faminto. E eu tô lá, organizando as coisas pra servir o almoço. Eu sei que ele vai entrar mudo e sair calado. Ele não vai dar bom dia, ele não vai dar boa tarde. Ele tá péssimo. Então, por que eu vou insistir e falar, bom dia, você tá achando que aqui é um hotel? Isso vai ativá-lo, vai ativar essa raiva, vai ficar pior. Então, eu só falo assim, o almoço já está terminando, tá?
Daqui a pouquinho fica pronto. Então ele já entra mudo, sai calado, troca de roupa, lava as mãos. Quando ele come, mãe, aconteceu hoje na escola, vira outra pessoa. E pra quem insistir? Porque às vezes você fica assim, meu Deus, ele chegou, não deu boa tarde. Eu não tô ensinando esse menino a ter educação, não. E começa aquele conflito e você tá achando que você mora onde? E já começa aquele ataque. E a criança ou adolescente, ele vai reagir. Então, ele vai chegar de mau humor, eu já sei disso. Então não adianta eu dar nenhuma informação, começar a falar, hoje você saiu de casa, deixou a toalha molhada em cima da cama. Não adianta, que ele não vai ouvir. Sim, não isso é o para mãe de adolescente? Ah, isso, adolescente. Adolescente, então, gente, para mãe de adolescente, já fica a dica, escolham os momentos, tá? Escolha é suas hormonal, lutas. é hormonal Isso. também, escolha suas lutas. Isso escolha suas lutas, suas batalhas, pelo amor de Deus. Não vai entrando em qualquer luta não, porque depois a gente tem que dar passo para trás e não vai ficar legal. Exatamente. Legal, você tem 2 adolescentes em casa? Isso. E, inclusive, um dos seus filhos é filho adotivo, não é? Isso, ele veio através da adoção. Sim. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas... Porque é muito diferente adotar, a gente não sabe o que aconteceu na família. Por não saber, nós vamos descobrindo os sintomas desse trauma. O que aconteceu pós-trauma. E é isso que nós vamos lidar o tempo todo, né? Às vezes com uma raiva, um medo, porque o primeiro ambiente familiar não foi um ambiente que acolheu. O Winnicott fala muito, né? Ser esse ambiente suficientemente bom, que facilita, que promove, que enxerga a criança. A criança só existe sob o olhar do cuidador. Então entra muito essa questão também da responsabilidade. Ela foi vista como criança? Ela foi vista como criança. E uma criança que passou pelo processo de adoção, ela não foi vista. Ela não foi nutrida dentro daquilo que ela precisava. Na verdade, ela já tem um histórico de abandono, independente de qual é a história dela, né? Isso. Histórico de abandono, histórico de rejeição. E os filhos vão eles vão sentir esse medo. Que segurança ele vai ter que você vai cuidar dele, sendo que a genitora não teve condições, não cuidou da forma que deveria. Eu não estou entrando aqui na questão da história de cada um deles, mas existem essas dúvidas. Crianças maiores também precisa conquistar a confiança. Precisa adquirir a confiança que ela vai fazer alguma coisa e você vai reagir de uma forma diferente. Quão mais difícil é adotar uma criança maior, com mais história, para uma criança menorzinha, com menos história? Você acha que realmente é impactante na questão da formação dele como adulto? Olha, essa pergunta é bem comum de acontecer. Só que o que eu entendo? Não é que adotar um bebê e adotar uma criança com 4 anos ou um adolescente, qual dos 3 é mais difícil? Cada um tem a sua intensidade. A diferença é que um bebê com 10 meses, ele teve um ciclo, né, um tempo menor de privações, de maus tratos. Uma criança com 5 anos, esse período foi maior. E o adolescente, né, tem a régua dele ainda maior. O que acontece o adotante precisa ter essa consciência do que ele está disposto. E a gente precisa falar sobre isso. Não é falar assim, não, é mais fácil o bebê. Vai ser intenso. Porque o bebê vai chegar um momento que ele vai precisar saber da história dele. E qual é a sua disposição, como está o seu emocional para contar, para compartilhar essa história que é dele. Agora, como psicanalista, você acha que não contar para o bebê priva ele de não saber a história triste ou de não ficar triste com a história, de saber a história? Sim. Porque, na verdade, quando você não conta, Freud tem uma frase que quando a boca se cala, fala-se as pontas dos dedos, né? Sim. E a questão da família, sempre alguém vai contar, alguém sabe da história dele. Alguém vai apontar. Alguém vai falar, um priminho vai chegar e vai falar assim, tanto que eu tenho uma paciente adulta que ela ficou sabendo, quando ela tinha 18 anos, que uma prima contou. Assim, mas também você não é da família, né? Aí ela foi, por quê? Ela, meu Deus, você não sabia? Assim que ela ficou sabendo da adoção. E ela foi adotada bebê. E quando a criança, ela precisa saber, é um direito dela. Mas os pais também precisam ter segurança para contar. Porque muitas vezes os adotantes, eles
acham que precisa duelar com a família biológica, com a genitora, com o genitor, e não é. Você vai construir o seu lugar na vida dessa criança, desse adolescente. Eu preciso ter segurança, tanto que alguns pais me procuram para saber como falar, qual é o momento, e faz parte da história. No meu caso, quando meu filho ele tinha por volta de 3 aninhos, ele começa a observar as gestantes. Eu nasci da sua barriga. Então a gente começou a contar a história dele dentro de uma linguagem que ele compreendia, que existia uma outra pessoa, que ele foi gestado por outra mulher, e de uma forma lúdica. Não é você enxergar e falar, não, você foi retirado de uma situação deplorável, ninguém te queria. Isso prejudica. Mas é lidar bem com a adoção. Porque eu falo que quando os pais, eles lidam bem com esse processo de adoção, a criança se sente segura. Porque é um processo seguro para você ter um filho, processo de adoção. E uma vez que esse processo foi encerrado, você tem ali um filho. Da mesma forma, quando a mãe, a gestante, ela tem ali um parto natural, uma cesárea, você não vê ninguém com rótulo, sim, né? Ah, é filho do parto normal, filho da cesárea. Porque foi um processo facilitador para aquela criança nascer, para aquele bebê nascer. E a mesma coisa a adoção. É um processo facilitador para que o seu filho chegue até a sua família. Para ele nascer na sua família. Não, fantástico esse olhar. Nunca tinha olhado como realmente é um processo. Assim como é parto normal, parto cesariano, adoção. Isso. Tanto é que os advogados especialistas em adoção, a gente chama de obstetras da adoção. São os advogados. Porque precisa ter um advogado, porque tem algumas coisas para fazer o parto acontecer, para fazer a adoção acontecer. Sim. Então, é um processo. Ai, meu Deus. Não, depois que encerrou o processo, você tem um filho, tem a certidão de nascimento com seu nome, o nome do seu filho, e pronto. Olha, eu acho o seguinte, eu acredito no seguinte, saber ou não saber se você é adotado ou não. Eu acho que o que a gente sabe, a gente consegue ressignificar. Sim. Então, se a gente tem esse abandono, já dentro da barriga mesmo, né, o sentimento de abandono, de rejeição. Então, esse sentimento, ele já existe numa criança, independente se ela vai saber ou não que ela foi abandonada. Agora, ela poder saber da história dela e conseguir ressignificar isso, eu acho que é muito mais poderoso do que se ocultar dela. É o meu parecer, assim. Eu acho que é muito melhor os pais contarem, lógico, de uma forma, igual você disse, né, de uma forma lúdica e respeitando a linguagem da criança, mas contar ainda é a melhor opção, porque ela tem a oportunidade de ressignificar, sabe, esse abandono. Com certeza. E muitas vezes, gente, a gente pensa assim, nossa, mas só as crianças que passaram pelo processo de adoção foram rejeitadas. Muitas outras mães, às vezes a criança chegou ali num momento que não estava ali, não foi planejado. Ah, eu queria tanto uma menina, já tenho 3 meninos, aí vem mais um menino. E passa, e fica triste, às vezes o pai não queria. E tem uma situação que cria aquele cenário de rejeição. E a criança sente. Quando você tem essa consciência, né, eu preciso olhar para o meu filho, eu preciso enxergar. Teve um momento, eu descobri que estava grávida, ai meu Deus, que susto. Mas a partir disso, dessa informação, você vai reagindo e vai buscando ajuda. Ah, mas o companheiro, parceiro, marido não queria, mas e você? Agora eu vou com você. Porque muitas vezes a gente coloca muito assim, mas a adoção vai ter muita coisa, muito problema, mas todo ser humano tem suas questões. Sim. Outro dia eu estava vendo uma psicóloga fazendo uma análise sobre essas comemorações de sexo, descoberta do sexo, chá revelação. Aí ela estava falando o seguinte, que ela não concordava com chá revelação, porque de qualquer forma o bebê é rejeitado, ele sendo menino ou menina. Que é uma rejeição ali pública, porque às vezes a mãe quer menino, o pai quer menina, ou a avó estava com expectativa e foi frustrada, ou até os convidados que estão ali. Então, assim,
tem até algumas atividades para se fazer, grava um vídeo falando, eu acho que é menina, então faz tudo aquilo e o bebê vai sentindo aquela rejeição. E há muitos estudos sobre isso, né, de como o bebê ele consegue sentir a rejeição, sentir o abandono, até mesmo dentro do útero, né, como que a gente tem essas memórias uterinas, mesmo que não reveladas depois na vida adulta, mas como que elas conseguem interferir nos nossos comportamentos como adulto, mas que veio lá da nossa vida uterina. Então, achei muito interessante essa análise que ela fez, e eu parei para pensar e falei, gente, até então eu via só como uma comemoração festiva mesmo, assim, né, de descoberta, mas realmente é impossível ter um chá revelação onde todo mundo quer que seja realmente o sexo que está vindo. Então, assim, parar para pensar um pouquinho sobre isso e talvez não expor, mesmo que está dentro da barriga, mas não expor a criança a esse tipo de rejeição, eu acho que não pode ser visto assim só como, isso é só falácia, não, acho que tem que parar e pensar assim. Eu nunca fiz chá revelação, eu nunca gostei de fazer, porque primeiro que eu não tenho, eu sou muito ansiosa, eu quero saber logo, mas assim, eu também, eu não queria que fosse revelado dessa forma, onde há pessoas que se posicionam, né, que quer menina ou que quer menino, e fica ali talvez julgando, né, nossa, de novo mais um menino, de novo mais uma menina, né, enfim. E tem alguns vídeos que soltam aí na internet que um dos pais, eles ficam assim... frustrados, gente. Assim, desmonta. Eu fico imaginando a criança, né? Depois, assistindo isso depois. Com 12 anos assistindo. Fala, que ela foi... eu não queria, então isso foi um erro. Nossa, que ruim. Aí já começa puxando, por isso que nunca gostou de mim. Por isso que sempre me tratou desse jeito. Exato. Mas infelizmente tem uma certa, esse boom, né, de chá revelação, vai ganhando essa proporção, eu quero fazer, tá, então faça, mas tem essa intenção e essa responsabilidade de que vai chegar alguém, e esse alguém está sentindo suas emoções, e depois ele vai assistir. Quando eu falo muito da questão também da adoção, que alguns perfis, eles sempre voltam nessa tecla, meu filho que passou, meu filho adotivo, meu filho. E dentro dessa construção psíquica, esse processo nunca foi encerrado, porque sempre tem alguém lembrando. Olha o que ele passou, olha só, até chegar, e vai... Eu não concordo. Me dê exemplos, assim. Exemplos, por exemplo... Tem aqueles vídeos emocionantes que falam, nossa, esse é meu filho, eu queria muito ter... Aí conta a história, eu queria muito ter filho, eu não consegui, aí entendi sobre adoção, entrei na fila, fiquei 4, 5 anos, meu filho chegou, e essa história, ela é sempre contada. 1, 2, aí a criança já tem 5 anos, aí já tem 7, aí já tem 8... Ele está sempre revivendo todo o processo de adoção, até ele chegar nessa família. E depois? Sinara, calma, mas depois ele está vivendo, ele continua vivendo, ele tem... Tá, mas isso está sendo exposto, tá todo mundo sempre olhando ele com aquele olhar assim, nossa... Coitado, né? Mas eu não estou passando isso. Mas as pessoas olham a adoção dessa forma. As pessoas olham a adoção como uma caridade, que a criança tem que ser grata, porque encontrou uma família incrível, como se tivesse resgatado. As pessoas falam isso. Nossa, que sorte, né? Que lindo, eu queria sempre adotar. Mas agora, voltando no que você falou, que você fez aquele parêntese entre cesárea, parto normal e adoção, que são formas de chegar a criança na família, faz todo sentido, porque você não fica ali anos falando assim, nossa, ele veio por cesárea, foi assim, uma cesárea maravilhosa, foi um médico maravilhoso. Você não fica falando, ele veio pro parto normal, olha, eu passei tantas horas. Exato. Ele veio por adoção, olha, me tocou no meu coração. Realmente, você não fica contando aquela história, porque vem outras histórias. Outras histórias. Devem ser contadas para formar a história daquela família. Porque toda vez, se a criança, tá bom, você gestou, seu filho completou 1 ano, você faz todo aquele mêsversário contando a história. No dia da festa de 1 aninho, você conta ali aquele relato de um parto e ponto. Mas isso vai sendo repetido com 1, com 2, com 3, com 4. Ele vai sempre revivendo todo o processo e não encerra o ciclo. Não encerra. É importante falar isso. Sei que muitos me seguem aqui, passaram pelo processo, às vezes fazem isso, mas, gente, é necessário. Porque o meu filho, eu sempre tive uma preocupação.
Eu mexo com rede social, trabalho com isso. Minha vida não é pública, mas eu tenho uma rede social. E eu sempre perguntei pra eles, vocês querem falar? Você quer falar sobre adoção? Não. Porque agora eu sou filho, vou falar o quê? Eu vou falar, então fala que você faz bagunça. É isso. E que você se comporta como E você se comporta porque você é um filho. Às vezes é ingrato, às vezes é grato. Isso! E essa questão da gratidão, gente, eu acho que é sustentar tanto esse ego. Ele precisa ser grato. Não, quem precisa ter essa responsabilidade é agradecer por eu ter conseguido exercer o meu papel. Hoje meu filho tem 19 anos. Eu fiz o meu papel. Ele vai fazer escolhas. Tem escolhas que eu vou e achar você deve ser grata assim como ele também é grato. Isso, grato pela vida. Pela vida. Eu ensinei meu filho a ser grato pela vida dele, porque ele é importante, ele é necessário, ele é único, a desenvolver esse amor próprio. Ele tem uma história. Tanto que a gente brinca, as pessoas perguntam, você tem vontade de conhecer a genitora? Eu morro de vontade. Mas pergunta pra ele, vamos procurar ele? Pra quê? Mais uma mãe chata pra ficar no meu pé. Quero isso não, já tenho uma, já tá bom demais. Pode ser que em algum momento ele queira também, ele mude de ideia. E pode ser que ele queira e tudo bem, faz parte da história dele. Mas se fosse por mim, eu já teria feito isso há muito tempo. Eu sou mais curiosa que ele. Eu tenho mais vontade que ele. Mas ele fala, não mãe, deixa isso quieto, não quero. Mas quando você quiser, você me fala. Podia ser amanhã essa vontade. Mas esse pertencimento, você precisa construir um cenário de pertencimento. E a partir disso, contar essa nova história. Mas olha, isso de você querer, de você ter essa vontade, isso mostra muita segurança. Você se sente segura com a maternidade que você exerceu. E aí, tudo bem se encontrar, né, outra mãe, né? Isso. Agora, às vezes, as pessoas que não querem de forma alguma que aquela criança descubra ou que ela procure, né, os genitores, nesse caso, às vezes é por insegurança mesmo, né? Sim. E aí, se ele gostar desses pais, né? Exato. E se ele resolver, né, sair de perto de mim, então, essa segurança que você construiu, e até para ele mesmo, se sentir seguro se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo, e aí tomar a decisão, né, que até então é não, mas isso requer muita segurança, né, muito autossegurança mesmo, para que você possa passar isso para ele. Tá de parabéns. É o que eu falo com as mães, principalmente, que às vezes elas falam assim, nossa, Sinara, você acredita que meu filho falou que o meu arroz, isso é adoção maiores, né, de crianças maiores, é igual da genitora? Aí o filho fala, nossa, que ótimo. Por que ótimo? Como assim me comparando? Ele tá abrindo espaço, o seu arroz gera uma memória afetiva. E ele tá te falando que você também é mãe, que você é a mãe dele, é um reconhecimento. E às vezes as pessoas acham que vai falar, vai chamar de mãe de primeira. Às vezes acontece, às vezes não. Sim. Isso é construído. Mas eu preciso ocupar esse lugar de mãe. E esse lugar, ele é meu. Eu tenho esse poder de ficar ou sair. E isso acontece muito quando há separação dos pais também, né? Sim. E que entra uma terceira pessoa, um padrasto, uma madrasta. Isso. E acontece muito essa insegurança de, e agora? Vai conhecer outra mãe? Vai conhecer outro pai? Qual o papel que vai exercer? Me fale sobre isso também. Você também tem casos assim, né? Tenho. E eu falo que se você tiver a oportunidade de ter na sua vida, na vida do seu filho, uma madrasta ou um bom padrasto, cuida também. Porque essas pessoas, e tem aí todo um ritual de contos de fadas, né? A madrasta, a bruxa má. Ela não é só concorrente, ela pode ser uma forte aliada, uma ajudadora. Mas ele não tem que obedecer ela não, mas ensina a respeitar. Ensina seu filho a respeitar essa pessoa como ser humano. Mas eu não gosto. Não é pra você gostar, mas ensina a respeitar. Sim. Porque essa convivência, ela é positiva. Mas tem muitas pessoas que fazem maldade, fazem ruindade. Isso também vai ser detectado. No entanto, porque às vezes a criança, ela gosta da madrasta, mas ela não pode falar em casa que gosta. Ela tem que fingir que não gosta. Ela tem que fingir que gosta, porque senão ela vai decepcionar a mãe. Mas aí entra nisso aqui, né? E entra nisso. Entra nisso, que você tem que fingir para as pessoas gostarem de você. Exatamente. Um comportamento sempre dócil, sempre ou falando bem ou falando mal, exatamente porque o adulto espera que ela se comporte dessa forma. Exatamente. Então, se o seu filho chega e fala, mãe, a tia fulana, a esposa lá do papai, me deu uma blusa. E às vezes, com a raiva, fala assim, e aqui você não tem blusa, não?
Eu compro pra você só porque ela te deu? Vem com essa raiva. Gente, é uma coisa positiva. Ela vai cuidar do seu filho, ela vai respeitá-lo como criança, como indivíduo, como parte dessa história. E essa raiva, muitas vezes, ela tem outra origem, Tem outra origem. Porque a raiva, às vezes, é do pai. É do pai, que já tá aí, seguindo a vida. Às vezes é da mãe que já seguiu, já seguiu o seu caminho, mas fica ali ainda preso nessa situação. E faz colocando mal a criança no meio. Faz mal pra criança, porque ela vai ficar assim, em conflito. Poxa, ela é tão boa, mas aí eu não posso falar que gosto porque eu decepciono. E aí vem a revolta. Vem essa raiva, porque ela quer sentir, ela quer falar, ela quer externar tudo que tá acontecendo, mas não pode. Ou vem muita raiva ou vem afastamento, ou né? Vem porque afastamento. Muitas crianças se afastam. Às vezes até na adolescência, por exemplo, você vê muito o caso assim, né? Da criança se afastar da mãe, por exemplo, porque ela coloca contra a madrasta ou coloca contra os avós, né? Paternos, por exemplo. Há muitos casos assim, né? E a mãe acaba às vezes afastando mais a criança, porque ela não pode contar nada para a mãe. Que ela é julgada. Ela não pode, né, contar que tá feliz, que gosta, que fez tal coisa. Porque a mãe tá sempre ali querendo que ela só fique com ela ou só se sinta feliz se a mãe estiver perto. E aí chega uma hora que a criança ela entende que aquilo é tóxico, né? Exato. É uma relação tóxica. Exatamente. E é uma coisinha simples também, que às vezes o filho chega e fala assim, nossa, eu comi na casa da vovó. Ah, é? E eu fiz almoço. Você não quis? Você rejeitou a minha comida? A criança fica assim, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu estou causando. Minha mãe tá triste comigo, minha mãe não me ama, minha mãe vai embora. E começa a passar um filme na cabecinha da criança que ela não sabe o que fazer. Então, almoçou na casa da vovó, jantou na casa da vovó, na casa da sogra. Tá bom, meu filho. Ai, que você gosta da comida da vovó, né? Coisa boa. Mas, gente, você não precisa gostar da avó. Você não precisa gostar da avó, mas né? Respeita. Mas assim, respeita. E também a criança não tem que gostar de quem você gosta ou não gostar de quem você não gosta. Isso. É diferente, é uma pessoa diferente, né? Pessoa diferente. Assim como a gente não tem que fazer ela gostar e dar abraço, dar beijo em alguém que ela não gosta, que ela não se sente confortável para isso, o contrário também. A gente não tem que afastar ela de pessoas que ela gosta de conviver só porque a gente não gosta, né? Exato. Como mãe. Se está seguro, mantenha o vínculo, porque é importante para a criança. Quando os pais têm esse mito, a criança de pais separados, elas são problemáticas. Mas vamos observar o cenário, né? Ela não pode sentir, ela não pode externar, ela não pode falar que ficou feliz porque vai viajar com o pai, ela não pode trazer nada da casa. Aí fica aquele conflito entre os adultos que atinge a criança. E a criança fica desamparada. Deixa eu te fazer uma pergunta de 1 milhão. Existe como, num divórcio, numa separação, você acredita que existe como a criança sair saudável emocionalmente? Eu acredito que ela pode sair com menos referências negativas dessa ruptura. Por quê? Se eu falar assim, não, 100% saudável, sabe por quê? Principalmente quando precisa sair, mudar de casa. As mudanças geram impacto. Mas sabendo disso, eu preciso amenizar o máximo possível esse impacto, porque o divórcio, a separação, por si só vai causar um impacto, porque a criança não vai ver mais os pais juntos, as viagens são diferentes, os momentos, os domingos, o pai viaja, não vai você e seu pai, a mudança de casa, isso já é um impacto natural, que a criança precisa ser acolhida. Ela vai sentir essa mudança. Às vezes cresceu naquela casa ali, morou até os 7 anos, aí de repente, olha, nós vamos precisar mudar, você vai passar o final de semana com seu pai, final de semana muda a rotina. Sim. Mas com essa mudança, o impacto emocional, ele pode ser amenizado, para a criança não se sentir desamparada, porque essa revolta é causada pelo desamparo. Sim. A criança pela sensação de abandono, isso, né? Pela sensação de abandono, porque a mãe fica totalmente vulnerável, sentida, ressentida. O pai entra com aquela raiva, você vai ver, eu vou fazer, eu vou acontecer. E a criança sente, porque ela vai se sentir desamparada. Então, os adultos envolvidos precisam se comportar como adultos. Sim. Existe terapia para separação? Existe. Esse autocuidado, né? Precisa. Sim. Mas, infelizmente, as pessoas, elas tendem a procurar a terapia
você deve saber muito bem disso, quando tá assim numa exaustão Sim. muito profunda. Sim. Gente, aí eu vou responder essa do existe terapia para separação? Existe. E ela deve ser feita antes. Sim. Porque independente, você chega no consultório e fala assim, eu vim porque eu quero separar. E você vai ter uma terapeuta, uma profissional ali, que ela é a favor ou não daquela separação, né? Como pessoal ali. Mas ali, no ambiente de escuta, ela tem que ser imparcial. Uhum. E ela tem que amadurecer a sua ideia e tornar ela madura o suficiente para fazer com essa responsabilidade, igual você falou, para interferir o quão menos na família, né? E tanto, não só quando tem criança, mas quando não tem também, né? Fazer de uma forma madura para os dois, ou quando os dois não conseguem ser maduros, mas pelo menos para a pessoa que está indo para a terapia, para ela ter certeza do que ela quer, né? E de como ela vai fazer isso, porque separar é difícil em qualquer ambiente, né? Sendo ela pode ser psicóloga, ela pode ser formada há muitos anos, mas ela vai ser difícil, né? De qualquer forma. Você passou por uma separação, né? Sim, sim. Então, e foi um processo que hoje, na prática, vivenciando isso, a primeira coisa, o processo foi antes, né? Com essa terapia, com as minhas análises, com a escuta privilegiada, né? Que quem busca essa terapia, é você sair do seu imaginário, aquilo que você idealizou. Que agora é mudar a rota. É mudar a rota. Você fala, mas peraí, eu nunca pensei nisso. Sim. E é muito doloroso. Porque você se sente culpada, você fala assim, mas eu vou deixar de construir, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. Mas olha, quando a gente vai casar, a gente faz planos e mais planos. Às vezes você namora ali durante 5 anos preparando para se casar. E depois quando você vai se separar, você precisa se preparar também. Exato. E essa preparação é exatamente falar isso, é fazer os planos, falar como que eu vou mudar a minha rota, meu plano era esse, mas agora eu preciso mudar. Então, e quando tem criança, a gente ainda tem mais cuidado, porque você tem que mudar a rota com uma criança envolvida. Exato. Então, é realmente planejar como você planeja uma viagem, ou como você planeja o casamento. Sim. É planejar a separação também, né? E para tomar a decisão, eu falo que quando você toma a decisão, muita coisa precisou acontecer. Esse autoconhecimento, é uma dor, é um luto. Você começa a se sentir assim sozinha. Se na maternidade você precisa se reconhecer quem era você antes de se tornar mãe, quando você separa, você fala que tipo de mulher eu sou. O que vai acontecer comigo? Né? Perde a referência. Você se sente sozinho, o mundo tá girando ali, tá acontecendo e você tá assim, meu Deus, pra onde que eu vou agora? O que que eu faço? Como que eu vou falar sobre isso? O que as pessoas vão achar? Eu preciso contar tudo que aconteceu? Não precisa. Não precisa expor a sua vida, igual a gente vê aí, né, muitas coisas acontecendo na internet, mas também não julgo, porque talvez a pessoa não suportou essa dor e a forma dela gritar também essa raiva, porque é um misto de sentimentos. E isso precisa ser resolvido, você vai entrar em contato com várias emoções, como a frustração, como a decepção com o outro, a decepção consigo mesmo, aquela vontade de tentar, principalmente se você tiver o perfil de salvadora, né, a boazinha, tem que dar conta de tudo. Como assim? Eu não tentei mais uma vez, mas o casamento é a junção de 2 pessoas que naquele determinado momento, eles tinham o mesmo propósito. E quando um decide mudar essa rota, o outro fala, não, gente, agora eu preciso seguir para cá e você vai para lá, a gente precisa também respeitar isso. E é difícil, porque às vezes a gente quer alcançar aquilo que a gente idealizou. Peraí, mas tudo que eu sonhei agora acaba aqui? Eu vou te ver com outra pessoa e é isso mesmo? Eu tenho que ficar bem com isso? Não, eu preciso ficar bem comigo. Não, e tem outra coisa, né, Sinara? Porque quando a gente faz os planos pro casamento, somos 2. Isso. E quando a gente tá separando, os nossos planos são individuais. E às vezes é tão difícil, porque a gente passa, às vezes, um casamento de anos só fazendo plano juntos. A gente não tem plano nenhum, né, separado. Tem casal que não se separa nem para ir para academia, por exemplo, ou para qualquer outra coisa. Então, todos os planos são juntos. E aí, fazer plano separado, quando você não tem mais essa experiência, essa expertise, às vezes pode ser realmente necessário ali catar os caquinhos, reformular e falar quem eu sou, né? Sim. E renascer mesmo, né? Essa mulher solteira novamente, essa mulher com planos individuais, né? E às vezes você
sempre tem essa, pelo menos eu pensava assim, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso refazer essa rota, mas como? E tudo é um processo, é o processo do luto, é uma dor, você tá solitária. No meu caso, eu não conseguia falar com ninguém. E decidi assim também, que eu precisava entender tudo que estava acontecendo. E quando eu comecei a falar sobre o assunto, foi para a decisão, para não vir aquela margem. Mas o que aconteceu? Mas por quê? Se fosse eu tinha feito isso, isso, isso. E várias pessoas vão colocando várias informações. Mais maduro. Eu tenho aqui o meu posicionamento. Eu não preciso ser inimiga dele. Eu preciso conversar, eu preciso dialogar, porque nós temos filhos em comum, que precisam da nossa estrutura. Sim. Né, porque eles já vão sentir, muitas coisas mudaram, eles estão sentindo, mas que ainda exista esse respeito como ser humano. Sim. Sinara, gente, nosso tempo tá acabando e a gente tem tanto assunto, colocar 2 psicanalistas pra começar a dar nisso, né? Tem que ser 2 horas de podcast, não só podcast, uma. O mínimo. Aqui foi muito bom te receber, tá? A gente tem mais assuntos, quem sabe depois a gente faz uma versão aí 2, né, pra falar mais coisas, porque realmente na pauta ali eu coloquei ainda mais assuntos, né, que são recorrentes aí dentro da maternidade. Sim. A gente faz um 2, tá bom? E eu já até convidei a Sinara, que ela vai participar comigo de uma rodada. A gente vai falar depois de menopausa. Vai, não vai? Vai, pois vamos, nós vamos fazer uma rodada de menopausa, porque eu tenho certeza que aí tá no Desabafo de Mãe, tem mamães aí 40 mais que precisam de informações, então em breve a gente vai vir com um podcast bem legal pra vocês. Mas hoje, quero te agradecer, tá? Muito feliz de te receber aqui, foi muito bom. Assim, foi expectativa 1000, né, dessa conversa e superou todas as expectativas, muito bom mesmo, tá? Obrigada. Maravilhoso. E falar com as mães, oferecer possibilidades, né? Deixa suas redes sociais aí pro pessoal também te acompanhar, quem não te acompanha. O Instagram, eu tenho 2, o Instagram do livro, que é Se Eu Te Contar, Acredite, que eu sempre posto reflexões em torno desse título. O Orientar e Acolher, e também o canal do YouTube, Se Eu Te Contar, Acredite, que são vídeos, desabafos, palestras. Você faz live também, né? Faço lives também no Instagram. Você fez live lá ontem, né? Isso, lá no Instagram. Tem um curso de orientação parental em vídeo, lá na bio do meu Instagram. Também são coisas práticas, pensando mesmo na praticidade das mães, que você escuta, são vídeos curtos com insights para você entender a sua realidade de uma forma clara, simples e objetiva, como Legal. Eu sempre faço. Então já aproveita, acessa e acompanhe sempre aqui, que a gente sempre traz convidados nesse nível, né, gente? Maravilhoso. Obrigada, tá? Beijo grande para a família toda e até o próximo episódio.